gente, começou mais um programa do Barró aqui no Rio de Janeiro. E olha quem veio aqui hoje. Eu não sei quantos banheiros eu vou ter que lavar para poder pagar isso. Para poder pagar. Olha, muito obrigado desde já, Neilma. Muito obrigado que você abriu um espaço para poder vir aqui falar comigo. E a minha convidada da vez está aqui para contar muita história. Olha, só dos bastidores, antes da gente começar... Já estava tendo várias histórias. Já tinha muita coisa aqui que eu falei, já dá para fazer vários temas. Temas. Seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Eu que agradeço, Wellington. É uma felicidade muito grande estar aqui. Eu faço tudo no mesmo tempo, não liga não. Isso. É uma felicidade muito grande, Wellington, estar aqui, nesse programa maravilhoso que tem ganhado um espaço, né? Um espaço muito bacana. Eu me sinto lisonjeada por estar aqui, né? Pra gente conversar, bater esse papo gostoso. Que, inclusive, a gente já começou. Antes de gravar, a gente já estava ali conversando. Verdade, a gente já estava nos bastidores aqui falando um monte de coisa. Que já estivesse gravando. Seria legal, mas eu vou lembrando o que a gente estava falando aqui e vou colocando aqui. Mas me fala uma coisa, primeiro, você não é carioca. Não, sou veio baiana. Parar aqui como, gente? Como, agora eu quero saber isso. A hora que você estava falando ali, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, mas então ela não é carioca. Mas como que você chegou aqui nessa cidade, gente? Foi um mistério de Deus também. Foi na verdade, Deus que me trouxe até esse lugar, né? Eu sou baiana. E a minha mãe também. A minha mãe também é baiana. Eu saí da Bahia e morei um tempo em São Paulo, morei um tempo em Campinas, morei um tempo em Bragança Paulista, né? Mas não foi na capital também? Não chegou a morar na capital? Não cheguei a morar na capital, não. Na capital eu ia muito atender agendas, né? Sim. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, Deus me abençoou com uma gravação, logo de imediato, meses depois, eu saí da Bahia com a promessa, né, de Deus. Eu saí daquele lugar com a promessa de que eu iria gravar, que eu ia morar numa cidade muito fria, que eu sempre detestei o frio, misericórdia. Pensava então você não ia ficar lá mesmo, então em São Paulo não ia mesmo. Não, então assim, Deus usou uma serva de Deus e falando que eu iria passar um tempo em um lugar muito frio e que nesse lugar Deus tinha uma promessa para cumprir na minha vida. E quando eu cheguei na cidade de Bragança Paulista, foi a primeira cidade do estado de São Paulo que eu fui morar, e ali eu fui agraciada, fui abraçada pelos pastores do Ministério de Missão, e ali Deus começou a cumprir as promessas na minha vida, né? E depois de muito tempo, morei um tempo em Campinas também, depois de tudo isso foi que eu tomei a iniciativa de vir para o Rio de Janeiro, né? Porque Deus havia feito a promessa em São Paulo e ali a gente começou a conhecer muitas cidades e receber bastante convite aqui para o Rio de Janeiro. Então, foi através do ministério que eu vim para o Rio de Janeiro. Nossa, que coisa, e veio parar nessa cidade. Sim. Mas não deu medo? Já falavam naquele tempo, Rio de Janeiro é perigoso, Rio de Janeiro isso e aquilo. Olha, eu venho aqui direto. Estou sempre aqui, já morei aqui, parece que até moro ainda, de tanto que eu venho. E nunca me aconteceu absolutamente nada. Comigo já aconteceu umas coisinhas, tá? Mas comigo nunca aconteceu absolutamente nada. Eu já andei tudo quanto é lugar. Morei no Chapadão, andei tudo quanto é lugar aqui, já entrei tudo quanto é lugar e nunca me aconteceu absolutamente nada, graças a Deus. Sim, mas eu continuo amando o Rio de Janeiro. Na verdade, eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer o Rio, né? E o primeiro convite que eu recebi para cantar no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, aquilo ali foi a glória pro meu ministério. Eu liguei para os meus parentes no interior da Bahia, eu falei, eu vou cantar no Rio de Janeiro, vou lançar meu disco no Rio de Janeiro, e foi uma alegria muito grande, né? Imagino. E apesar dos boatos, né, que as pessoas falam muito sobre o Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro não é o que a mídia fica mostrando, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. O Rio de Janeiro é um lugar muito lindo, onde existe um povo receptivo, acolhedor, um povo muito carinhoso. Muito. Por isso que eu amo aqui. Exatamente. Eu amo e venho quantas vezes me der vontade. Exatamente. Então, assim, muitas coisas que falam sobre o Rio de Janeiro não é verdade, gente. Não é uma realidade. O Rio de Janeiro é um lugar muito bom de se morar. E é perigoso tudo quanto é lugar. Assim como na Bahia também é, né? Salvador é perigoso, São Paulo também é perigoso, tudo perigoso. Sim, mas assim, passei por algumas coisinhas aqui, né? Mais pra frente a gente fala. Mas eu continuo gostando do Rio de Janeiro, né? Sim. Hoje temos uma igreja aqui, eu e meu esposo temos uma igreja aqui, pastoreamos o ministério. E aqui nós aprendemos a cuidar de vidas.
né? Eu sou muito apaixonada pelo Rio de Janeiro. E principalmente as comunidades. Eu gosto muito de eu cantar. Também. Por isso que eu estou enfiado sempre em várias quando eu estou por aqui. Não é, Wellington? Não é maravilhoso? Lógico que é. Muito bom. O povo humilde, o povo simples. É muito legal. O povo te abraça, né? E hoje em dia, você quer ficar conhecido no Rio de Janeiro, vai para as comunidades, gente. Porque o pessoal... Você entra nas comunidades, o pessoal está ouvindo as músicas. Sim. As músicas evangélicas no último volume. Meu Deus, a primeira vez que eu entrei na Rocinha, tinha alguém cantando uma música, Deus é Fiel, do meu primeiro CD. Nossa. E eu chorei muito de emoção, porque eu achava que aqui ninguém conhecia o meu trabalho, né? E quando eu subi a Rocinha, tinha alguém ouvindo a música assim no último volume. Eu falei, meu Deus, que coisa emocionante, coisa maravilhosa. Então, o Rio de Janeiro é um lugar muito bom, onde tem um povo que é crente de verdade, um povo que busca, né? Sim. O povo vai muito pro monte, o povo ora bastante e a gente se sente muito acolhido, espiritualmente falando, pelos cariocas. Eu amo esse lugar. Eu também, gosto muito. E tá sendo legal já, de cara, a gente já falar tudo isso, que tudo que a mídia nunca mostraria seria essa conversa. Exatamente. A gente defendendo o Rio de Janeiro. Vai mostrar. Com certeza, sempre mostra. E uma coisa que eu fiquei curioso, Nenhuma, que tem esse lance da pessoa, olha, mas lá na Bahia é tudo macumba. Lá o povo só quer saber de macumba, isso e aquilo, mas de repente você é uma pessoa cristã na Bahia. Claro, toda a religião está em tudo quanto é lugar, né? Sim. Tem isso que a pessoa pensa que é só a macumba tá lá, que usa esse termo macumba, mas tem a coisa do candomblé, da Umbanda e tal. E claro que isso é uma coisa que é forte mesmo na Bahia. Mas o povo focou nisso, olha, essa coisa da Bahia só tem isso. A pessoa só enxerga isso. Mas, de repente, você é uma pessoa cristã que está ali na Bahia e muda para uma outra cidade. Mas tem aquilo, olha, tem aquilo que os pais ensinam. Sim. E tem aquela coisa, olha, meus pais são cristãos, me ensinou isso, eu segui esse caminho. Olha, o meu pai é da Umbanda, eu aprendi, eu estou seguindo. Como a pessoa tem aquela coisa de se sentir bem aonde ela está. De repente, olha, eu me sinto bem porque foi isso que eu fui ensinado, que me passaram. Mas agora eu conheci a igreja... E eu estou gostando e agora eu quero seguir esse caminho também, como acontece, né? Com você foi isso? Olha, eu cresci assim, aprendi isso e depois eu fui cristã. Não, eu sempre fui cristã, mas também conheço esse outro lado porque tenho familiares e tal. Como que foi para você tudo isso também? Como você enxerga essa fala das pessoas de, olha, a Bahia só tem isso? Existe uma frase que é muito falada, né? Bahia de todos os santos, encantos e axé. Gente, quando... é verdade. Tá tentando lembrar isso também, é verdade. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei muito surpresa. Eu sou nascida e criada no Evangelho, eu sou filha de dirigente de igreja, dirigente de círculo de oração. A minha mãe já é dirigente, já há quase 40 anos. Legal. Do ciclo de oração. Então, eu fui nascida e criada no Evangelho, mas houve um tempo da minha vida que eu me desviei. Não. Me desviei. Você não fez isso, não? Fui cantar no secular, fiquei 5 anos desviada. E eu sempre conto... Você não fez isso, não. Fiz. Eu sempre conto esse testemunho. Achei que ia passar aqui alguém invicto que não fez isso. Não, mas assim, eu louvo a Deus pela experiência que eu vivi, porque hoje eu valorizo muito mais a minha salvação. Porque a gente costuma dizer que filho de crente não é crente. Você nasce no Evangelho. Não que seja obrigatório isso, né? Não, porque é a escolha da pessoa. Meu pai pode ser pastor e eu não preciso ser. Deus nos dá um se eu não quiser, né? Exatamente. Mas assim, o sonho da minha mãe, a oração da minha mãe, é que todos os filhos servissem a Deus. E um período da minha vida, eu me desviei. E fiquei muito empolgada, né? Com a música baiana, com o chamado axé. Comecei a cantar e montei uma banda. Eu trabalhava com o pessoal e os filhos tinham uma banda. Eu comecei a cantar. E interessante que eu estava na cozinha fazendo comida, que eu trabalhava numa casa, né? O meu primeiro emprego foi como doméstica. E eu trabalhava numa casa e eu estava cantando. Estou mais uma vez aqui. E quando aquele menino ouviu meu timbre vocal, ele ficou ouvindo. Ele falou, olha, a gente vai montar uma banda e você vai ser a vocalista. Eles me conheceram cantando uma música evangélica. Eu estava louvando ao Senhor. E dali, aquele período que eu comecei a me envolver com a música secular, aquele período para mim foi um período de aprendizado. E a minha mãe, todas as vezes que eu ligava para minha mãe, ela dizia assim, eu não tive filhos para Satanás. Uma hora ou outra o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu tinha medo quando a minha mãe falava assim. Tinha muito medo. Porque na nossa família, nem todos, né?
existem muitos espíritas, mas a minha mãe, ela sempre lutou, ela sempre orou para que todos os filhos crescessem no temor da palavra de Deus. E quando eu me desviei, a minha mãe sofreu muito, porque é como se eu fosse a filha que ela mais apostava. Porque ciclo de oração, a gente andava na roça, né? Dentro da mata, eu acompanhava minha mãe. Nas orações de 5 horas da manhã, propósito de oração em cima do altar, eu acompanhava minha mãe em tudo. Eu sempre estava ali. E os meus irmãos sempre me criticavam por isso, né? Você gosta de estar com as idôneas. Eu tinha uma curiosidade muito grande, minha mãe sempre foi muito cheia do Espírito Santo, e eu queria ser igual à minha mãe. Então, eu no meu ponto de vista, se eu acompanhasse essa coisa a minha referência. Isso. Então, assim, se eu acompanhasse a minha mãe nas orações, se eu fizesse a mesma coisa que a minha mãe fazia, eu ia ser igual a ela. Eu tinha isso na minha mente, né? E realmente, eu fui crescendo, mas um determinado tempo da minha vida, eu me desviei. Enfraqueci espiritualmente, me desviei e fui cantar numa banda de rock. E um certo dia, eu estava no estúdio, né, no bairro da Graça, que é muito conhecido, em Salvador. Eu estava no estúdio ensaiando uma música para desfilar no carnaval. Me lembro como se fosse hoje, 97. Estava ali ensaiando e, de repente, o Durval Leles, da banda Asa de Águia, ele passou na porta. Quando ele ouviu meu timbre vocal, ele parou e começou a ouvir. Quando eu terminei a canção, ele entrou no estúdio e falou assim: olha, se você parar de cantar rock e começar a cantar cheio, eu vou investir em você, moça. E aquilo ali, eu fiquei muito empolgada. E foi exatamente o Wellington, naquele momento, que o Espírito Santo, ele atentou para a oração da minha mãe. Porque a minha mãe dizia: eu não tive filhos para Satanás. Porque também ali eu já estava frequentando alguns terreiros de macumba. Eu já estava começando a entrar, né? Eu estava começando a frequentar. Então, assim, a oração da minha mãe, ela foi primordial. Porque quando eu estava me envolvendo com pessoas que seguiam essa religião, pessoas que pensavam totalmente diferente, né, de mim, quando eu já estava absorvendo tudo aquilo, Deus ouviu a oração da minha mãe, né? E quando eu pensei que eu ia desfilar no carnaval de 98, quando foi em novembro, a minha mãe, ela orava e dizia assim: Senhor, eu pago o preço que for, mas eu quero a minha filha de volta no teu altar. A minha mãe, ela sofreu um terrível acidente, ela foi atropelada por uma moto. Nossa. E daí eu voltei para o interior da Bahia para poder cuidar da minha mãe. Muita coragem para falar uma coisa dessa. Sim, voltei. Porque, tipo assim, beleza, você está falando, então Deus vai ver bem, que você vai ouvir bem o que você está falando. Exatamente. Fala: olha, tem um peso muito grande quando você fala alguma coisa, né? Sim. Então, Deus, ele... Cara, e aí foi um acidente. Um acidente de moto. Deus ouviu a oração da minha mãe. Ela falou assim: Senhor, eu pago o preço que for, mas eu quero... Gente, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar um pouco do meu testemunho, eu não posso deixar de falar essa frase. Ela disse: eu pago o preço que for, mas eu quero a minha filha de volta no teu altar. Então, ela sofreu um acidente, ela ficou em coma. O médico mandou a minha mãe para casa para morrer. Quando eu voltei para o interior, que eu vi a situação da minha mãe, eu deixei tudo e comecei a cuidar da minha mãe. Porque você também não tinha como estar lá e não sua mãe tinha, desse jeito. Não tinha. Era a única forma também de você sair, né? Mas nós somos em 8. Eu tinha mais 7 irmãos para cuidar da minha mãe. Só que aí foi o trabalhar de Deus, porque nessa época eu trabalhava na capital, eu trabalhava num buffet também, chamado C&C Carnes Bás, e eu também trabalhava na casa da proprietária desse buffet, né? Eu morava na casa dela. E foi quando eu deixei tudo para poder ir para o interior, para cuidar da minha mãe. E foi aí que eu voltei a me envolver com as coisas de Deus. Eu estava totalmente possessa por demônios, porque os demônios, eles se manifestavam na minha vida. E a minha mãe, depois que ela saiu do coma, ela teve que colocar um aparelho, né? Que ela quebrou a mandíbula, então ela fez uma cirurgia, colocou uns pinos, então ela não podia falar. E a minha mãe repreendia o demônio que se manifestava na minha vida. Com aquele aparelho, eu não conseguia falar, mas ela estendia as mãos e ela repreendia. Então, foi uma batalha muito grande, porque eu deixei de seguir a Jesus, eu já estava indo, né? Eu já estava frequentando alguns trabalhos, né? Tinha pessoas que me levavam. Então, eu fui adquirindo, né? Adquirindo aquelas coisas espirituais. E quando eu voltei, né? Ali foi um tratamento de Deus muito grande. Eu conheci um pouco
do espiritismo, e eu creio que tudo isso foi permissão de Deus, porque hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu também trabalho com libertação, e o tempo em que eu presenciei muitas coisas foi de suma importância para mim, né? Foi a forma que Deus ele quis trabalhar na minha vida, no meu ministério, né? No meu caráter também, porque eu, sendo filha de uma dirigente de ciclo de oração, filha de um pastor, eu abandonei a igreja. Eu estava enraizada, mas por um momento eu enfraqueci. Eu deixei tudo para frequentar o espiritismo. Então, foi uma lição muito profunda. E ali, cuidando da minha mãe, eu pude voltar, né? A voltar para a igreja, voltar para Jesus. Foi renovando a minha aliança. Ali o Senhor foi me libertando aos poucos. O Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu fui voltando. E eu voltei a cantar. Que eu já cantava desde 6 anos de idade. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 6 anos. Então ali foi um regresso muito lindo. Eu tive um encontro, Wellington, muito profundo com Deus. Eu imagino. Eu tive um encontro que, a partir desse encontro, eu decidi para a minha vida, eu decidi naquele dia o que eu queria ser, o que eu estou sendo hoje na presença do Senhor. Nossa, que coisa, que história. Que história. E aí, a música, como você já estava falando, você estava cantando na igreja, tal, essa coisa toda. Sim. Mas aí, quando entra esse lance de ser a dupla? E, gente, olha, todo mundo pergunta isso. Porque o mistério todo também ficou maior aí, né? Quando começou a ser uma dupla. Que beleza, você fazia tudo sozinha. Sim. Mas quando ficou a dupla, já mudou muita coisa para você também, né? Sim, com certeza. Primeiro que você fazer um trabalho em dupla não é fácil. Não. Ainda mais quando trata-se de marido e mulher, esposo e esposa. Isso, eu também ia chegar nesse ponto. Né? Mas claro, você já estava casada com ele, mas não tinha pensado em fazer dupla. Não, porque assim, na verdade, quando eu fui morar em São Paulo, né? Deus levantou um ímpio. Eu escrevi isso na minha biografia de cantora. Deus usou um ímpio, um moço chamado Leonardo, para pagar, né, a minha primeira produção. Ele não era evangélico, não. Mas todas as vezes que eu cantava na igreja, ele ia levar a esposa, ele ficava do lado de fora na van ouvindo os cultos. Ele falou assim, eu vou ajudar essa menina a gravar. Deus já estava preparando ele. Eu gravei o meu primeiro CD, Deus é Fiel. E eu quero, assim, glorificar a Deus por esse trabalho. Me ensinou muita coisa. Eu vendi, na época, 75 mil cópias. Gente, e era muito difícil. Claro, porque hoje com a internet você consegue 75 mil visualizações, às vezes em uma semana, né? Com certeza. Mas agora sim, cópias era muito difícil. Tinha aquela coisa do divulgador levar para outra cidade, para distribuir, né? Para que o Brasil pudesse ouvir, tocar em rádio, essa coisa Exatamente. toda. A minha primeira produção, quem fez foi o Cialtiel Corsínio, que é um produtor de São Paulo, né? Esse nome não é estranho. Eu lembro que eu já falei com alguém e já falou esse nome também. O Augustinho Hipólito fez a sanfona de um dos louvores meu, que era um hino de fogo, então ficou muito conhecido, né? Não adianta querer me parar, não adianta, não vou desistir. Então, assim, eu comecei a divulgar esse trabalho. Entendi. Comecei a divulgar o tema do CD, era Deus é Fiel, mas eu comecei a divulgar uma outra música que não era o tema do CD. E assim, o que me chamou muito a atenção é que quando eu saí do interior da Bahia para vir para a capital, Deus havia falado através de uma irmã que tudo que eu vivi dentro de São Paulo iria acontecer. Eu guardei aquela profecia. E foi exatamente, Wellington, do jeito que Deus falou. Deus falou que ia levantar uma pessoa para poder pagar a minha produção. E Deus ia levar o meu nome muito longe. E eu, assim, Deus, ele foi tão bom que ele levantava pessoas para divulgar o meu trabalho, levava para as rádios. E ali nas igrejas onde eu chegava, graças a Deus, eu vendia bastante CD. E Deus foi trabalhando. Eu consegui, né, reproduzir 75 mil cópias de CDs. E depois que o meu esposo, ele viajava muito comigo, né? E na maioria das vezes eu percebia que ele queria... Ele queria fazer parte daquilo também. Meu esposo, ele é jogador de futebol profissional. Legal. E, assim, ele teve traumatismo craniano, abriu as 2 virilhas dele. Então, através do traumatismo, ele tem as 2 virilhas abertas. Tem história, em qualquer hora quero ele aqui também. Tem sim. Ele abriu as 2 virilhas, né? E, então, assim, ele não conseguiu mais jogar. Ele estava com um pré-contrato, né? Para fora do Brasil,
para ir jogar fora. E Deus também tem muita coisa na vida dele, porque o Senhor falou que se ele se envolvesse, né, com o futebol, ele iria deixar as coisas de Deus de lado. Então, assim, ele teve o traumatismo craniano, ele esqueceu de muita coisa, mas, assim, quando eu saía para cantar, eu percebia que ele queria também fazer parte do meu ministério. Então, assim, na verdade, fui eu que dei abertura, né? A gente começamos a conversar, e ele sempre gostou muito de ler a palavra de Deus. Então, ele começou pregando e eu cantando, porque eu já tinha um CD. E ele sempre gostou de cavaquinho, e ele começou a tocar cavaquinho. Então, quando nós decidimos vir para o Rio de Janeiro, porque ele é daqui, ele tem parentes lá em São Paulo, mas ele foi criado no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Quando nós decidimos vir para o Rio de Janeiro, né, nós já viemos com esse pensamento de formar uma dupla. Mas a gente não pensava em formar uma dupla de cantores. Ele falava, eu prego e você canta. Só que daí ele me inventou, Wellington, de comprar um tal de um cavaquinho, meu irmão. Aí pronto. Ele comprou um cavaquinho e toda a igreja que a gente chegava, porque quando nós não éramos conhecidos, eu vim cumprir uma agenda, fiquei feliz. Meu Deus, como eu gostei do Rio de Janeiro. Como eu amei esse lugar. Voltei para São Paulo e falei para ele, a gente tem que morar naquela cidade. A cidade é muito tem mistério quente, lá. Tem um mistério de Deus profundo lá. Deus tem algo com a gente lá. E quando nós chegamos aqui, a gente não era conhecido. Então, o que a gente fazia? Eu tinha o CD, a gente chegava nas igrejas, cumprimentava o porteiro, dava o CD e o pastor dizia, temos uma cantora conosco, temos uma cantora entre nós. E ali eu cantava. Que legal isso. Que legal. Eu cantava, só que quando as pessoas olhavam e via que ele estava portando um cavaquinho, as pessoas, os carioca, queriam ouvir, né? E aí a gente começava a cantar. Ainda bem, né? Toda a minha vida. Ele tocava o cavaquinho e eu cantava. Tocava o cavaquinho e eu cantava. E daí, nós fomos congregar na primeira igreja do Nazareno, o pastor Pedro Paulo Matos, na época era o presidente. Reverendo pastor Pedro Paulo. E nós congregamos ali um tempo e Deus tocou no coração dele, né? E ele convidou a junta da igreja para uma reunião, e ali ele expôs o projeto que Deus havia colocado no coração dele de gravar um CD para abençoar a dupla. Nessa época eu já tinha, né, que hoje eu tenho 3 filhos, o Gabriel 220, o Michel Tremiterra e o Juninho Bola de Fogo. Nossa, né? Gente, que isso? Nessa época eu tinha o Bola de Fogo. Não, eu tinha o Tremiterra e o 220, o Bola de Fogo era apenas um projeto. Né? E ele falou... Foi você que criou também, para identificar os filhos. Esse nome aí foi ele que criou, não fui eu, não. Ah, tá. Achei que você tinha colocado para identificar os filhos. Fazia parte do script quando ele ia cumprimentar a igreja. Ah, entendi. Que eu sempre fui a Michelle Obama. Ah, entendi. E ele tem 3 filhos, Gabriel 220, Michel Tremiterra e Juninho Bola de Fogo. Eu achei que ele tinha feito isso para poder identificar os filhos. Se você assistir os vídeos da dupla, né? Você vai ver que quando ele cumprimenta a igreja, ele sempre fala isso no início. Então, assim, a Igreja do Nazareno foi muito importante no nosso ministério, porque eles conseguiram vislumbrar aquilo que Deus tinha para nós. E o pastor Pedro Paulo Matos, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração pela vida dele, pela vida da sua família, sua esposa, dos seus filhos. Eles nos abraçaram. E o pastor Pedro Paulo Matos, nós chegamos na Igreja do Nazareno através da reverenda Vânia Vale. Nós fomos cumprir uma agenda, conhecemos. Ela disse, vocês precisam conhecer o reverendo Pedro Paulo. Se ele vê vocês cantar, ele vai ajudar vocês. Por que vocês não vão congregar na Igreja do Nazareno? Foi através dela que a gente começou a congregar ali. E Deus colocou a gente dentro do coração do pastor Pedro Paulo. E o pastor Pedro Paulo reuniu a junta da igreja. Vamos gravar o casal, porque eles precisam ter uma renda. Eles precisam de algo para poder ter uma renda para poder sustentar a família. Eles são missionários. E ali, a junta da primeira igreja do Nazareno de Nilópolis, eles consentiram em gravar. Na época foi um projeto, né, caríssimo. O Robson Reis fez esse CD. E daí o Peter do Cavaco e a Neilma Queiroz começou a andar no Rio de Janeiro. Foi quando nós conhecemos, né, a saudosa Neide Rodrigues, que na época era intercessora da Celebrai, né? Levou o CD Vai Tudo Bem para o Joel da Celebrai. Quando ele escutou o CD, ela disse, você precisa, Joel, ela era toda agitada, Joel, você precisa ouvir esse casal, você precisa ouvir. Ele, tudo bem, Neide, eu vou ouvir o CD do casal. Quando ele ouviu a primeira canção, Vai Tudo Bem, Vai Tudo Bem,
Aí ele nos fez o convite para entrar na Celebrai e assinar um contrato com a Celebrai. Mas quando nós chegamos na Celebrai, a gente já tinha o CD Vai Tudo Bem. Nossa, aqui também foi estrondoso. Sim. Foi uma coisa muito legal, muito sinistra. E muito boa. Tem história. Eu queria ele aqui com o cavaquinho. Mas uma hora de fazer isso, um estúdio ao vivo. Ele, esse cavaquinho vai relembrar os velhos tempos aí. Ele dá o cavaquinho. Mas aí, isso é uma coisa que, como você está falando, é uma coisa que realmente é de Deus. Nem você sabia explicar o que estava acontecendo, mas só foi deixando acontecer, né? Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer. E aí, então, surgiu essa coisa da dupla. Que legal, você praticamente está um documentário aqui. Exatamente. Que ela está fazendo da dupla. É um livro, né, Wellington? Sim, muito interessante. E aí, vocês começaram a fazer como dupla. Como você falou, poxa, é difícil também ter essa coisa do marido e mulher e tal. Duas pessoas pensando também. Nesse ministério, mas tem aquela coisa dos tons também, porque é complicado, tanto para ele quanto para você, de achar o tom certo cada um para os dois. E aqui nos bastidores, trazendo agora, lembrando mais uma coisa que a gente falou dos bastidores, tem essa coisa do, olha, ele gasta a voz bastante, né? Você também gasta muito, por ser essa coisa de corinho, por ser corinho de fogo, e aquela coisa, tem que virar, tem que gritar para a igreja vir para cima, e não sei o quê, e se não fizer isso, não vai acontecer nada. Exatamente. Mas você demorou um tempo para você entender que, olha, não é com esse desgaste vocal que eu vou conseguir fazer a igreja virar com agora é moda isso, né? A igreja tem que virar. Tem que fazer. Mas quem trabalha tudo isso é o Espírito Santo, é aquela coisa toda do culto. Mas não era difícil isso de, olha, ter que achar o tom para dupla, essa coisa toda de corinho e tudo? É assim, porque na verdade... Porque é muito mais pesado mesmo o corinho para você cantar. Na verdade, Peter e Neilma não era uma dupla, porque dupla é quando você canta primeira e segunda voz, né? Nós éramos parceiros de ministério. Ah, entendi. É que as pessoas sempre chegaram como dupla, né? Exatamente. Não tinha nem como fugir disso, por isso que sempre vão falar, e a dupla? A dupla, né? Um cantor de pagode muito famoso, que ouvia as nossas canções, ele chegou e falou assim, vocês não são uma dupla, vocês são parceiros. Mas as pessoas sempre falavam, vocês são uma dupla, então. É muito difícil, na época era muito difícil, é tanto que a gente não conseguia cantar primeira e segunda voz, porque os nossos timbres vocais são totalmente diferentes, do meu esposo e o meu, totalmente diferente. Eu canto em Lá menor, ele canta em Sol menor. E aí, como que totalmente diferente. Então, assim, no início foi muito complicado, né? Mas assim, ao longo do tempo a gente foi se adaptando. Ele cantava uma parte da música, eu cantava outra, e a gente ia embora, né? A gente cantava assim, nós éramos bastante convidados para cantar em vigílias. A gente cantava em as vigílias do Rio de Janeiro, todas as vigílias do Rio de Janeiro conhecem a gente, Wellington. Eu imagino. A gente cantava em todas e a gente sempre foi assim um casal que a gente nunca se prendeu para fazer a obra de Deus, não. Aonde chamavam a gente, mesmo com filhos e tudo, né? As pessoas que conhecem o nosso início, o início da nossa história aqui no Rio de Janeiro, as pessoas entendem, elas guardam isso na memória. As pessoas sempre diziam assim, vocês são loucos, porque aonde a gente ia, a gente levava os nossos filhos. E os meus filhos, eles foram criados aonde? Dentro da igreja. Dormia em cima do banco, do lado do banco, dormia no colo. Aonde tinha espaço, os meus filhos dormiam. Eu sempre carregava um cobertorzinho. E são 3, né? São 3. E, na maioria das vezes, alguém entrava na igreja e achava os meus filhos dormindo em algum lugar. Até desculpa te interromper, Neilma, mas é interessante isso que você está falando, né, dos seus filhos. Olha, eu tenho esse prazer, esse orgulho que meus filhos estão tocando, um toca bateria, o outro... Como eu falei, você tem uma meia banda aí na sua casa, isso é legal. E você falou, poxa, olha que outra, como você deu o exemplo, outra situação de, poxa, meu filho está preso, né? Olha que triste para uma mãe ouvir que, olha, o filho fez isso, fez aquilo, deu um trabalho. Mas a gente também tem aquela coisa de, olha, eu também, do mesmo jeito que eu sei que o meu filho está aqui, eu acredito que o filho da outra pode ser restaurado, né? Sim. Que ele pode mudar de vida, também tem isso. E eu acredito que você já deve ter ouvido inúmeras histórias também, assim, mesmo você indo ministrar, a pessoa, alguém fala, olha, meu filho estava assim, de tanto eu ouvir a sua música, de tanto eu falar em casa, alguma coisa aconteceu, ele mudou, está hoje na igreja. Você também tem vários testemunhos relacionados à música também, né? Sim, inúmeros testemunhos. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos levantou como profetas, né, para profetizar sobre a vida das pessoas. E o que me leva a persistir na música, adorando, servindo, me entregando ao altar de Deus, são os testemunhos, né? A Bíblia diz que os sinais eles seguirão aos que creem. E eu tenho visto muitos sinais de Deus na vida das pessoas. Deus ele tem feito coisas grandiosíssimas na vida das pessoas através
do nosso ministério. E isso nos anima muito, né? Continuar pregando o evangelho, continuar pregando a palavra de Deus. Sim, tem que ter. Isso aí é um combustível também, né? Aquela coisa do apoio, de olha, eu preciso continuar. Você sente isso como um apoio, eu preciso continuar porque está surtindo efeito. E também, se já não for para ter efeito, já nem sai de casa, né? Exatamente. Já nem sai de casa. Se não for para o povo chorar, se for pro povo... Não tem propósito, não tem porquê. Não tem porquê, né? Já nem sai de casa. Eu também já nem estava aqui te ajudando também a divulgar teu trabalho, se já não fosse para ter um efeito. E isso, de alguma forma, te incomodou na sua vida? De olha, eu trabalhei tanto na igreja, mas eu não tinha tempo para outras coisas. Como você falou, fui tanto criticada por levar meus filhos, por fazer isso. Mas no fundo te incomodou um pouco ou não? Para mim isso sempre foi prazeroso. E se eu tiver que fazer de novo, eu faço tudo de novo. Sim, para mim sempre foi prazeroso, porque eu sempre fui uma pessoa de me entregar muito às coisas de Deus. Entendeu? Eu penso nisso porque, tipo assim, queria tanto que tivesse a Nioma aqui no meu aniversário ou no meu casamento, mas ela estava viajando, estava cumprindo uma agenda. Mas uma coisa, de certa forma, isso não incomodou um pouquinho. Poxa, eu podia estar ali mesmo, mas tá bom, eu fui chamada para isso, então é isso que eu tenho que fazer. Olha, isso nunca me incomodou, não, de coração. Não. Como você falou, você sempre te entregou, né? Sim, eu sempre me entreguei muito às coisas de Deus, eu sempre tive prazer, né? Eu sempre gostei muito de me vestir bem, enfim. E quando eu comecei a me entregar totalmente ao altar de Deus, né? Você vive sobre provisão, sobre providência de Deus. Então tem dias que você tem dias que você não tem. Com os meus filhos, eu passei diversas vezes por isso. E as pessoas diziam, mas você está fazendo a obra de Deus, você não pode passar por apertos. Gente, por que não? Por que não? Então, o que me motiva é servir a Deus, fazer a obra do Senhor. É aquilo que eu posso adquirir financeiramente? Não. Porque é muito fácil você pregar a palavra quando tudo está bem, quando não te falta nada. É muito fácil. Você levantar a mão, você profetizar. É muito fácil. Mas é difícil você profetizar que Deus vai abrir porta quando você está diante de uma porta fechada. Mas eu nunca tive problema em relação a isso, porque eu sabia o Deus que eu estava servindo. Uma hora ou outra, Wellington, essa porta ia se abrir. Enquanto a porta não se abre, a gente vai erguendo a mão e a gente vai profetizando. Sim. Então as pessoas sempre questionaram, porque eu passei muitas dificuldades no campo, sim, fazendo a obra de Deus, porque sempre tive com meus filhos e sempre pagando aluguel. E quando a gente veio comprar um carro, já foi depois de muito tempo, né, que nós experimentamos o sabor de ter um carro, de fazer a obra de Deus com um carro. Mas enquanto não tinha o carro, a gente pegava ônibus, BRT, trem, e a gente andava no Rio de Janeiro todo. Além do cavaquinho, além das crianças. Nossa, eu também BRT. Eu trabalho também com trufas, né? Tinha CD, a gente levava trufa e a gente ia embora. Hoje você não trabalha mais com a trufa? Eu continuo fazendo trufa. E não trouxe uma pra mim? Poxa vida. Fiquei com vontade agora de comer essa trufa. Eu vou mandar entregar um kit aqui da Cacau Rio. Chama Cacau Rio? Cacau Rio. Que legal! Virou empresa, Não, né? antes de eu ir embora, vai. Você me dá, eu quero comer essa trufa aí. Eu quero ver como que é, vai. Não, eu vou dar um jeito de mandar um kit pra você aqui. Que legal. Viu? Então, assim... Então, você se virava como pode, né? Mas, olha, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, com prazer, como você faz, né? Exatamente. As igrejas, nós ajudamos muitos pastores aqui dentro do Rio, como se diz, a cavar poços. Né? A igreja estava começando. E eu venho de uma época, Wellington, que essa questão de oferta não era muito falado como hoje, né? Não tinha essa questão de assessoria e tal. Sim. Não tinha esse negócio. Que ainda até hoje o povo critica muito bastante. O povo critica muito. O povo critica muito. Mas quando eu olho para trás, que eu vejo... eu passei muitas dificuldades, né? Porque a gente nunca foi assim, eu só vou numa igreja se você me der tanto. Então, as pessoas diziam, olha, eu vou mandar um carro te buscar. Eu tô aí, eu tinha prazer, eu tinha alegria. Não tinha oferta, mas no final a gente colocava nosso CD, a gente colocava a nossa trufa e a gente vendia. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar em Caxias, eu nunca vou esquecer disso, Wellington. Ai, que legal, conta aí. Olha, a gente não tinha absolutamente nada em casa para comer. Eu só tinha trufa para vender. E eu peguei as trufas e falei, as crianças querendo comer as trufas, não come, criança, que a gente vai vender, precisa fazer dinheiro para comprar mais material, tem mais agenda, enfim. Peguei aquelas 100 trufas e fui ministrar numa igreja, era um culto de mulheres, eu fui pregar.
E ali no final do culto, a irmã disse assim: eu não tenho oferta para te dar. Eu falei: ok, não tem problema nenhum. Fui lá, ministrei, foi uma glória, foi uma bênção. E no final... Mas buscaram você em casa? Sim, buscaram a gente em casa. No final, nós vendemos todas as 100 trufas. Naquela época, eu vendia a trufa por R$2,50. Eu fiz R$250. 100 era de comprar o material, 150 era meu lucro. Eu estava feliz da vida. Mas no final daquele culto, alguém foi tão ministrada pela palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Foi uma senhorinha. E ela disse assim para mim: você está indo embora agora? Eu falei: não, vou esperar o pastor, ele vai levar a gente em casa. É porque eu moro aqui perto, eu vou na minha casa que Deus me tocou para abençoar a família com algo. E eu fiquei ali esperando. No meu entender, ela ia trazer uma cesta básica, alguma coisa desse tipo. Eu já pensei aqui de cara que você ia dizer isso. Pois ela veio com um pacotinho na mão, um envelope, né? E quando ela abriu aquele envelope, tinha dólares. Tinha dólares ali. Dentro do envelope tinha dólares? Tinha dólares. Não era nem real, dólares? Não! Era dólares. E quando meu esposo pegou, eu não me lembro muito bem assim, o valor que tinha em dólares. Que depois você teve que converter para o real, né? Isso, para o real deu muito dinheiro. Deu bastante, porque nós pagamos aluguel, nós fizemos compra, compramos roupa para as crianças. Nossa, ainda foi bastante coisa mesmo. Foi, ela disse: o meu filho... Nós tinha uns $500 lá, então. Por aí. O meu filho, ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha, então quando ele vem, ele me dá um pouco, porque de vez em quando eu vou visitá-lo, mas o Espírito Santo mandou eu dividir com vocês. Então, assim, nós ficamos um olhando para o outro, assim, porque... Gente, em dólar. Ali era a confirmação, Wellington, de que Deus estava conosco. Sabe? Quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu vejo Jesus, né, caminhando na terra, pregando a palavra, ganhando almas para o reino de Deus, não tinha luxo, meu irmão. Tinha não. Jesus andava. O luxo de Jesus foi andar em cima de um jumentinho. Verdade. Não é? E eu olhava muito para a palavra. Naquela época nós tínhamos esse pensamento, né? E eu louvo a Deus, porque o início do meu ministério, eu tinha esse pensamento em fazer a obra do Senhor, independentemente daquilo que viria para nós, né? Financeiramente falando, enfim. Nós fomos muito abençoados através de pessoas que conheciam a nossa realidade, que viam a nossa necessidade. Muitas das vezes as pessoas nos ajudavam, nos abençoavam, né? Então, na maioria das vezes, não tinha oferta, mas o Senhor sempre levantava alguém para nos abençoar. Então, eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata mesmo a Deus por esses momentos. Foram momentos de muita dificuldade, mas eu aprendi muitas lições relacionadas ao reino de Deus, do que é servir ao reino, do que é realmente fazer a obra do Senhor, né? Porque muitas pessoas acham que você ministrar, sabe, você pregar, você cantar, está baseado em finanças, em adquirir bens materiais. E não é assim. Não é isso. Primeiro você profetiza, primeiro você prega a palavra, né? Você ministra sobre a vida das pessoas, né? E as demais coisas, elas são acrescentadas pelo Senhor, né? Você busca o reino de Deus, a sua justiça, você ministra a palavra do Senhor, e tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor nos acrescenta. E eu vivi isso. Eu vivi isso na íntegra. De dormir sem saber o que ia comer no dia seguinte, e Deus mandar pessoas na porta da minha casa levar comida, levar dinheiro de aluguel, levar roupa para os meus filhos, roupa para mim, para o meu esposo, enfim. E eu sou muito grata a Deus por essa experiência maravilhosa. Nossa, eu imagino. Eu tive com Deus. Uma baita experiência, uma experiência muito boa. Essa dos dólares, então, quem quiser um dia fazer isso por mim, eu vou achar legal, ganhar em dólar. Quem quiser fazer ser abençoado, de quem quiser repetir essa história de novo. Sim, eu estava assistindo lá e eu quero fazer um remake dessa história. Aleluia. Eu vou chegar aqui, olha, tem um envelope, você espera eu pegar lá em casa? Aí você vai esperar e vai se repetir a história. A gente brinca, tudo mais é legal, né? Sim. Essa coisa de saber do cuidado de Deus, né? Eu gosto de história.
peraí. Então você falou que tem mais uma, você falou que não pode deixar de contar essa história. Então fala pra gente, tem mais coisa aí. Que eu gosto de ouvir essas experiências. Sim. Assim, vai dizer que foi mais uma que alguém levou dólar, não? Não. Mas é alguma coisa relacionada à comida. Deixa eu ver se eu adivinho. Sim. Eu estava grávida, né? E nós fomos participar de uma consagração. Já era do último filho, do terceiro? Sim, eu estava de 7 meses. 7 meses. 7 meses de gestação. E nós fomos participar de uma consagração da missionária Celi, lá em Anchieta. Meu esposo ministrou, foi uma bênção. E no meio daquele movimento espiritual ali, Deus usou ela e disse assim: eu vejo um cesto de pães chegando na casa de vocês. E foi algo assim poderoso. Quando uma mulher de Deus, um homem de Deus profetiza, pode receber. Existe uma dimensão espiritual tão profunda naquele dia. Sim. Eu recebi aquela palavra porque o Senhor sabia. O bom é que você também foi uma pessoa que não duvidou, né? Sim, não. Deus falou, eu tô recebendo, meu filho. Tá certo. Não, eu tô recebendo. Então, assim, o Senhor lógico, você também sente na hora, né? Não é aquela coisa de, se eu não for também, você não vai saber. E se for, você vai sentir do mesmo jeito, né? A gente conhece a voz de Deus, exatamente. A gente conhece. Quando Deus fala daquele arrepio. Primeiro, tem a situação, você tá precisando, tem uma situação. Sim. Segundo, você vai sentir que é de Deus. E se não for também, você vai sentir do mesmo jeito. Vai sentir do mesmo jeito? Então, assim, quando a gente chegou em casa, eu só tinha 2 tomates, uma caneca de arroz, né? E os ovos. Eu falei assim, vai ser a nossa janta. Só que o meu esposo, ele tinha recebido um convite para ir pregar em Belford Roxo nesse dia. Não sei o que aconteceu, a agenda não deu certo, ele voltou para casa e eu fiquei ali. Preparei o arroz, falei, vou fazer uma omeletezinha, uma saladinha de tomate, a gente come, glória a Deus, vamos dormir. Só que daí, me deu um desejo, meu irmão, mas uma vontade. Repentina, né? Eu sentei na escada da minha cozinha e comecei, Espírito Santo, como eu queria comer um arrozinho tio João feito na manteiga. É tão bom quando é na manteiga, né? Como eu queria comer um bife de contrafilé, caramelado, acebolado, do jeito que só eu sei fazer. Ai, para de ficar falando isso, que eu tô com vontade de ir lá de me autoconvidar pra almoçar na sua casa. Tu vai deixa eu ir lá, eu e o gordinho mais querido do Brasil, Newton Barros. E de sobremesa, a trufa. A trufa. Eu falei, como eu queria, Espírito Santo, comer um feijãozinho. Não fala isso não. Bem cremosinho, do jeito que eu sei fazer. E uma salada de rabanete com azeite galo. Olha, você fica falando isso, quem estiver assistindo agora, estiver almoçando, ou não almoçou ainda, está com fome. Vai ficar com fome. E ali, o Espírito Santo, ele ouviu. A pastora, eu falei Sheila Barros, não é Sheila Barros, Sheila Xavier. A pastora Sheila Xavier, ela estava ministrando em Vista Alegre, na igreja de um pastor que tinha uma ONG. Naquele dia chegou as doações. E ele sentiu de Deus de dar algumas doações para a igreja dela. E quando faltava 5 para meia-noite, eu estava ali, meu esposo falou, você não vai jantar, minha filha? Aí eu falei, não, eu queria comer outra coisa. E quando eu falei para ele o que eu queria comer, ele falou, você tá maluca, uma hora dessa? Mas eu estava sentindo, Wellington, o cheiro do bife, o gosto do feijão. Sim, sim. Eu estava sentindo tudo aquilo. E na sua mente já estava tudo ali na mesa, pronto para comer, né? Tudo ali. Mas como a Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê, vivi isso na íntegra. 5 para meia-noite, Sheila Xavier grita, Peter, desce que a vitória chegou. Meu esposo colocou a camisa rapidão e desceu. E ela disse assim, olha, eu fui ministrar numa igreja e o pastor me abençoou com algumas coisas. E quando eu estava passando aqui para ir para minha casa, o Espírito Santo mandou eu parar aqui e trazer para vocês. Aí ela começou a descer as bolsas. Eram bolsas assim enormes. E ele começou a subir as escadas. A primeira palavra que o meu esposo disse, Deus é contigo mesmo, hein? Quando eu abri a primeira bolsa, sabe o que tinha em cima? Carne. Tinha aquela bandeja de isopor, assim. A carne do jeito que você queria. Bife de contrafilé. Parecia que tinham matado o animal naquela hora. Mas tava aquele a carne tava tão bonita assim? Tava aquela carninha vermelha, aquele sanguinho. Eu falei, meu Deus. Ali tinha frango, ali tinha tudo. Mas a bandeja de carne estava ali em cima. E eu fiquei ali parado, olhando, ele trouxe a segunda bolsa. Que era a bolsa, né? Arroz, feijão, em cima. Estava um pacote de 5 quilos de arroz tio João. E do lado tinha uma garrafa de azeite galo. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso. A terceira bolsa que ele trouxe foi de frutas, legumes, hortaliças. E o que tinha em cima? Um maço de rabanete bem vermelhinho. Como se tivesse sido colhido naquela hora da horta.
Meu Deus. Quando eu olhei para tudo aquilo, o Espírito Santo falou para mim assim: eu cuido de você. Eu cuido da tua casa. Aí você já tinha manteiga também para poder fazer o arroz? Não tinha manteiga, tinha manteiga ali. Não, tinha uma manteiga, veio junto também nessa leva aí. Veio junto a manteiga, veio tudo ali. O alho, que você já tivesse na sua casa, mas você não tinha nada mesmo, né? Não tinha. E tudo que você estava desejando, querendo, foi naquela hora ali. O Senhor mandou, e o Senhor mandou. Mas vai me dizer também que você cozinhou naquele horário. Cozinhei. Eu cozinhei, Wellington. Meia-noite a pessoa falou assim: agora eu vou comer, vou cozinhar. Eu desprezei aquele arroz que eu fiz sem alho e com óleo. Desprezei aquele arroz. E eu fui fazer do jeito que eu queria. Coloquei o feijão para cozinhar. Nossa, gente, que isso? E eu sentei e eu fui comer. E eu comi com lágrimas nos olhos e agradecendo ao Senhor. O Senhor falando comigo. Então as pessoas precisam muito ouvir. Porque eu sou uma mulher que eu vivo de milagres. Gente, por onde eu passo eu falo isso. Eu vivo de milagres. O Senhor me calça, o Senhor me veste, o Senhor paga as minhas contas. Eu vivo inteiramente do altar e pro altar de Deus. Deus comigo, eu não sei com você que tá assistindo a gente agora. Mas comigo o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido muito, muito, muito fiel. Porque eu tive a oportunidade de ser uma das maiores cantoras de axé. Só que o Senhor me resgatou. O Senhor me tirou das mãos de Satanás e me fez uma promessa. Enquanto você fizer a minha obra, eu vou cuidar de você. Era uma época que estava muito em alta, né? Em alta, sim. Porque, tipo assim, naquela época tinha o Tchan, tava o... Era a banda Cheiro, era a banda Beijo. A Ivete Sangalo ainda não tinha... Mas estava com a banda Eva. Auge, estava com a banda Eva. Era a Márcia Freire. Sim. Márcia Freire. Estava entrando a Ivete Sangalo. Olha que coisa. Então, estava no auge isso aí. E eles podiam inventar qualquer coisa para ter você também nesse momento. Exatamente. Aí. Já que você falou que ele viu você, né? Exatamente. Mas naquela época, os meninos não quiseram deixar de cantar rock e cantar axé. A Rita Lee, naquele tempo, estava fazendo um sucesso tremendo. Eu imagino. Eu cantava as músicas da Rita Lee. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, porque Deus ele não vê a gente aqui. Deus vê a gente lá. E ele não vê como o homem vê. Não vê como o homem vê. O Senhor falou, se ela entrar nesse caminho, vai ficar difícil. Ali o Senhor, foi a hora que o Senhor ele me trouxe de volta. Ele jogou o anzol sobre mim. E ele me trouxe de volta para a sua presença. Porque se eu tivesse entrado no mundo da música secular, assim, de cabeça mesmo. Você não estava contando nada disso aqui agora. Não estava contando nada disso. Talvez a gente conheceria. Não, conheceria, claro, estaria Sim. famosa e tal. Assim como essas outras também que ficam por aí. Mas só que seria diferente esse bate-papo. Totalmente diferente. Você não teria essa experiência toda, né? Era capaz de eu nem estar mais aqui, Wellington. Eu imagino. Eu não sei. Nem você mesmo tem, tipo, nossa, eu não tenho uma ideia de como seria tudo isso, né? Exatamente, era capaz de eu não estar mais aqui, porque eu sou uma mulher que eu tenho promessa de Deus. Eu fui gerada para o altar. E eu não posso fugir disso. Eu demorei muito tempo para entender e para aceitar isso. Mas eu entendo hoje que eu fui gerada para o altar de Deus. E eu não tenho para onde correr. Nossa, que coisa, gente, que história. E agora a gente caminhando para essa coisa, beleza, você tem a dupla, né, como todo mundo Sim. fala, com o seu marido, mas agora também tem só a Neilma, né? Tem teu ministério sozinha. É só Neilma. Claro, quando você está com ele, você canta junto com ele, porque o povo sempre vai querer mesmo, não vai ter como você fugir disso. Sim, mas também tem só o seu ministério, que você agora tem caminhado sozinha. Sim, na época da pandemia, logo no início, né? O meu esposo, ele adquiriu o vírus e ele praticamente morreu. Nossa. Foram 3 meses de muita luta. Ele pegou o vírus assim, recém-chegado, né? E ele sofreu muito, teve muitos problemas de saúde. Eu vi o meu esposo praticamente morto. Só que 1 ano antes, nós fomos cantar no Espírito Santo, no apóstolo André Damasceno, numa virada de ano. Os meus filhos já são grandinhos, eu preparei a ceia da virada, deixei os meus filhos e peguei um avião com meu esposo e fui para o Espírito Santo cantar. Cada um tem quantos anos agora? Desculpa a pergunta dos seus filhos. Cada um tá com o meu filho mais velho vai fazer 18 em janeiro, o do meio tem 15 e o Juninho Bola de Fogo fez 13 antes de ontem. Que isso? Já faz tudo isso com 13 anos? Sim. Gente, que isso? Mas aquela virada de ano foi a melhor virada da minha vida. Eu estava triste que eu tinha deixado os meus filhos em casa sozinho, né? Mas eu fui atender um convite. Eles viraram o ano sozinho mesmo? Sozinhos. Eu fui atender Nossa, imagina uma mãe ouvindo isso aqui agora, nossa, né? Vou ligar pro conselho tutelar. Vão,
não me criticar. Nossa, que mulher louca, deixou os filhos sozinhos. Gente, eu ouço coisas, há muito tempo. Mas também são 3 moleques, tinha o mais velho pode cuidar do... Agora, vai dizer que você também está falando isso, nunca ficou sozinho, os teus pais nunca te deixou sozinho com seus irmãos, né? Olha aí. Nunca ficou sozinho, com 15, com 13 anos, não ficou sozinho em casa? Os meus filhos, eles sempre foram muito independentes. Eu ensinei meus filhos desde pequenininho. Sim, se ele quisesse, ele mesmo fazia lá o arroz na manteiga e comia, ele né? sabe hoje fazer arroz. Então... Se eu estiver chegando da igreja, eu quero comer um arroz fresquinho, eu mando e fazem, por sinal, muito 220 bem, né? fazer, e eles fazem, fica uma delícia. O 220. Né? Então, assim, naquela virada de ano, o pastor fez uma vigília poderosa, onde Deus falou tremendamente. Quando eu estava cantando, ele disse assim, Deus está preparando um rebanho. Aí apontou para o meu esposo. Está preparando um rebanho para vocês. Vocês vão cuidar do rebanho, o rebanho vai cuidar de vocês. Aí ele falou assim, ele colocou a mão em mim e falou assim, o ministério itinerante continua contigo. Só que naquele momento meu esposo não aceitou. Gente, porque era bom demais viajar, sim, fazer a obra de Deus, ganhar alma, ver o povo receber a presença. Claro, que a história estava mudando, a coisa estava mudando, não ia ser mais como antes. Exatamente, mas o Senhor já, além do apóstolo André Damasceno, Deus já vinha usando outras pessoas também para falar sobre isso. E ele assim, ele relutou muito, muito mesmo. Só que depois da pandemia, depois que ele passou pelo processo, né, desse vírus maldito que levou muitas pessoas que nós amávamos, né? Sim. Quando ele melhorou um pouco, ele falou assim, minha filha, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E nós sentamos ali na mesa da nossa sala, janeiro, fevereiro, março, finalzinho de março, início de abril. Nós sentamos ali na mesa e nós projetamos a Assembleia de Deus Ministério Visão do Reino, que é a DMVR. Que em nome de Jesus vai ser um ministério potente. Claro que vai, com certeza. A gente está trabalhando para isso, né? Orando. E então assim, esse era o rebanho que foi falado. Foi o rebanho que foi falado. E nós alugamos uma igreja na época de pandemia, sem... Gente, como assim? Na época da pandemia? Na época da pandemia. Estava tudo fechado. Sim, isso que eu falava, tudo fechado. É tanto que a igreja que nós inauguramos, na época tinha cadeira, tinha som, estava fechada. O pastor foi lá, retirou toda a mobília que era dele, né? E o espaço ficou vazio para a gente começar a fazer os cultos. E assim, nós alugamos sem dinheiro, sem nada. O proprietário confiou na nossa palavra. Não tinha membro, só tinha eu, meu marido e meus filhos. E o nosso primeiro culto foi a família, né? Só nós ali, começamos a fazer consagrações. E um certo dia meu esposo chegou, ele estava tão assim empolgado, tão envolvido. Ele falou assim, minha filha, eu vou te abençoar para você seguir a carreira solo. Você tem um potencial vocal abençoado, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, eu confio em você. Tipo assim, olha, vai que eu vou ficar aqui cuidando. Vai que eu vou ficar cuidando. Mas eu fui, né, gravar sozinha, mas... continuo cuidando, né? Tô ali. Legal. Do lado dele. Claro. Quinta e domingo eu não marco agenda. Eu tô ali na igreja. Você tá servindo lá. Ajudando, auxiliando ali meu esposo. Legal. Sou vice-presidente do ministério. Estão me convidando também, quero ir lá também, assim como o almoço. Com certeza, você vai na minha igreja. Com certeza. Depois do culto a gente janta. Olha, eu não sei até que dia que eu vou ficar aqui, mas peraí, depois eu falo isso depois dos bastidores aqui. Depois do culto você janta com a gente, eu vou preparar aquela janta pra você. Sim, não, mas tem que ser o remake desse dia aí, ó. O bife lá que você falou, o arroz. Tudo desse jeito pra ti. Isso, vai ser um remake desse dia, a gente vai fazer um... Então eu vou fazer batata frita. Aí quando eu chegar, eu vou assim, ei, a Vitória chegou, eu vou chegar gritando assim na sua casa. Wellington, a Vitória chegou. Então, assim, eu fiquei muito triste. Entendi. Fiquei muito triste. Mas depois você entendeu. Fiquei triste no momento, muito triste mesmo. E eu passei a entender algumas coisas. Porque a vida a dois, ela já não é fácil. E ministério, esposo, esposa também, sim, se torna muito difícil. Eu imagino. Eu sempre fui uma esposa muito submissa. Nunca fui de passar por cima das ordens do meu esposo. Mas eu sentia falta de muitas coisas. Porque a todo tempo, eu concordava com tudo que ele falava. Claro, eu queria a bênção de Deus sobre nós, enfim. E ali eu fiquei triste, porque a primeira coisa que veio na minha memória, a coisa que veio na minha cabeça, o meu público não vai me aceitar solo. Sim. Só que eu não sabia. Depois de tanto tempo como a dupla, né? Exatamente. Eu não sabia parceria. Que Deus ele tinha algo para fazer através da minha vida de coração. Eu sabia que havia uma unção sobre a minha vida, do louvor, que eu estava preparada.
Mas eu tive medo do público não me aceitar como solo. E ali, naquele tempo, eu chorei muito. Não deixei ele perceber, fiquei muito triste, né? Porque não era isso que eu queria que a dupla continuasse, mas eu recebi a bênção dele para continuar. E eu não tinha empresário. Então, assim, eu fiz meu aniversário, né? E eu ganhei um iPhone. Que isso? Ganhei um iPhone 12 recém-chegado. Ganhei um iPhone e eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho um empresário. Como é que eu vou lançar uma música? Aí o Senhor falou assim, minha filha, você tem dinheiro? Eu falei, tenho não. Eu estava limpando o altar da minha igreja. O Senhor falou assim, tem sim. Ali, vende o iPhone, porque eu já preparei alguém para comprar o iPhone. Eu vendi o iPhone na mesma semana, eu fui até o Clebinho produtor e gravei a primeira canção, A Estratégia de Satanás. Não, olha o nome da música, já começa por aí, né? Que música é? O nome da música é Estratégia de Satanás. Porque todo mundo vai pensar, ué, que nome de música é esse, né? Que hoje tá maluca? Que ela tá cantando? Essa aí, música né? fala, né, sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, né? Paulo escrevendo a Timóteo. A preocupação de Paulo era com os falsos líderes que estavam se levantando para implantar dentro das igrejas, né? As igrejas ainda eram pequenas. Os falsos líderes estavam se levantando para implantar uma doutrina falsa. Só que daí o Espírito Santo desperta Paulo. Paulo vai lá. Paulo teve medo de não conseguir chegar, né? E ele escreve uma carta a Timóteo, alertando, né, sobre a estratégia de Satanás para apagar a chama da igreja, para esfriar a igreja do Senhor. E essa música é baseada nessa passagem bíblica. Nossa, que coisa! Legal. E tá aí em todas as plataformas digitais aí para todo mundo ouvir. Tem um clipe Como a Celebrar também? Não. Ah, sim. Aí eu lancei, quem lançou essa canção na época foi a Fonte Produções, que ainda sim. era uma produtora. Sim, sim. Né? Eles estavam cuidando das agendas, enfim, lançando, fazendo serviço de plataforma digital, YouTube, enfim. Então, eu assinei um contrato de 6 meses, né? Um contrato experimental, começou a dar certo. Legal. Conversei com a Cláudia, com o Michel, que são hoje os meus patrões. Então aí, um abraço pra Cláudia. Né? Hoje, a Fonte Produções tem selo de gravadora, né? Cuidam do meu ministério muito bem. Eu quero aqui mandar um beijo muito especial para esse casal que eu amo de paixão. Tem cuidado do meu ministério. E o meu ministério tem crescido muito. Eles têm um cuidado incrível. Principalmente, eu amo o Marcelo e a Cláudia, porque eles têm uma preocupação com a espiritualidade dos cantores que fazem parte da produtora. Isso é muito importante. A Cláudia trabalhou recentemente na Central Gospel, né? E hoje eles estão aí com a gravadora, a Fonte Produções, né? Que tem cuidado, né, de muitos cantores, inclusive do meu ministério. Eu louvo a Deus pela vida desse casal. Muito bom. E tem novidade ainda para 2022 ou só 2023? E a gente acabou de lançar, né? Levanta. Agora que é gravadora, né? Assinei o contrato oficial com a gravadora. Sim. Eles me convidaram para fazer parte da gravadora. E nós acabamos de lançar. Tem 2 semanas que nós lançamos Levanta. Tá, pra você ver como eu estudei o convidado. Eu falei isso agora. Essa canção fala sobre Pedro, a prisão de Pedro. Não, porque a gente foi conversando tanta coisa e eu não sabia desse lançamento mesmo. Não sabia? Desse lançamento eu não sabia. Wellington. Eu não sabia mesmo. Por que eu perguntei espontaneamente? Falei, vai ter ainda coisa para 2022. Gente, então você lançou agora. Eu lancei agora há 2 semanas. Entendi. 2 semanas a canção Levanta, que fala sobre Pedro, né? A prisão de Pedro. Quando Pedro estava preso, o anjo do Senhor aparece, uma luz resplandece dentro da prisão e o anjo do Senhor diz: Pedro, vem. Por quê? A igreja fazia contínua oração a Deus por ele. A igreja dizia: Jesus, solta Pedro. Solta Pedro. O anjo do Senhor, ele aparece e solta Pedro. Quando Pedro aparece na casa da irmã Maria, onde estavam fazendo oração, Rod está no pátio, Rod ouve a voz de Pedro. Pedro diz: abre a porta que é Pedro. Ela corre para dentro de casa e diz assim: Pedro está aí fora. Ninguém acredita. Que é isso, gente? A igreja estava orando para Pedro ser solto. E a canção fala sobre isso.
Nossa, que top! Sensacional! E tá aí também em todas as plataformas digitais. Sim. Você pode colocar na playlist, né? Sim. Pode colocar na playlist e ouvir quantas vezes quiser. E o clipe está sendo produzido dessa canção. E vai ser uma surpresa pro Brasil. Olha aí, olha aí. Vai ser uma surpresa. E sabe o que eu achei também legal nisso? Que você mudou completamente, né? Assim, foi meio que radical, mas também você já fazia isso. Já cantava música, por exemplo, Lauriette, Cheira de Cavalhar, essa coisa toda. Mas agora o povo vai te ver de uma forma diferente, que não é mais aquela coisa do corinho, né? Sim, não é aquela coisa do corinho. Nós cantamos corinho durante 5 anos. Mas foi o suficiente para que o Brasil conhecesse a dupla, né? Para que o Brasil conhecesse. O Rio de Janeiro, enfim. Principalmente aqui no Rio, que é sucesso. Exatamente. Total. Por isso que eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, será que o povo vai me aceitar cantando um pentecostal, né? Mais lentinho, uma coisa mais apurada? Será que eles vão me aceitar? Mas graças a Deus o povo me abraçou e eu louvo a Deus pela vida desse povo. E vai ser muito bom, vai continuar sendo melhor do que você imagina, Neilma. Amém. Vai continuar sendo muito melhor. É isso aí, gente. Olha, eu quero te agradecer. Muito obrigado que você abriu um espaço para vir aqui falar com a gente. Muito obrigado. Foi a entrevista de milhões, hein? Foi a entrevista de milhões. E como é que eu acho nas redes sociais, nas plataformas digitais? Quem quiser ouvir, quem quiser saber, agora é a hora. Fala pra gente. Gente, olha só. A gente tá com o projeto do clipe, né? O clipe vai ser lançado lá pelo canal do YouTube da Fonte Produções. Depois você vai lá, né? Você se inscreve lá no canal, nós vamos lançar o clipe. Mas você me encontra, né? No Instagram, no YouTube, Facebook, Neilma Queiroz Oficial. Neilma com Y. Primeiro vai entrar o Neymar. Quando você digitar NLY, vai aparecer o Neymar. Aí o Neymar some, depois aparece Neilma. Legal, gostei dessa. Neilma, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom, gente, esse foi mais um programa do Barro aqui no Rio de Janeiro. Valeu, obrigado. Deus abençoe.